Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos aí, domingão, com a nossa escola bíblica dominical. Não, não é uma escola bíblica dominical. Estou falando isso porque as igrejas cristãs, principalmente as evangélicas, têm esse hábito, essa cultura, esse serviço para ensinar ali as pessoas que frequentam as reuniões, né? Diferente do catolicismo, onde existe o catecismo, não é isso? E também, em algumas igrejas, eles já têm esse hábito também da escola bíblica, do estudo bíblico. Diferente do islamismo, diferente do budismo, diferente também das religiões afro, né? Eu lembro que quando eu era criança e eu frequentava os terreiros de Umbanda ali com a minha mãe, não havia estudo voltado para as crianças. Eram apenas as sessões onde as pessoas incorporavam ali as entidades e a partir daí elas iam prestar consulta às pessoas que frequentavam ali aquele centro espírita, aquele centro de Umbanda, né? Já no kardecismo existia sim um estudo, e muito estudo, sobre a doutrina de Allan Kardec, que é o pai do kardecismo, né? E existe o Evangelho segundo o Espiritismo, então havia sim um estudo voltado para a doutrina de Allan Kardec. Por isso que eu falei no início, a escola bíblica dominical. Bom, caminhando aqui nas Escrituras, nós estamos ali em Gênesis e vai até Apocalipse. No último vídeo nós falamos ali da maldade de Caim por ter exterminado ali o seu irmão Abel por pura inveja, por ódio, por raiva, por ciúme. E agora nós vamos ver que Caim tinha uma esposa e gerou filhos. E a partir daí nós vamos ter mais um entendimento do propósito das Escrituras, de Deus o Pai, até Jesus Cristo de Nazaré. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusalém, que foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres. Uma delas se chama Ada e a outra Zilá. Aqui nós podemos ver a inclinação do pecado da vida de Caim, que matou Abel, aonde um dos seus filhos tinha duas esposas. E Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, em seus diversos e vários ensinos para a humanidade, disse certa vez que o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, Jesus não é a favor da poligamia. Ainda que há hoje, em várias culturas, espalhado pelo mundo, o hábito do homem ter mais de uma esposa. Compreende? Então Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Aqui eu lembrei de uma passagem onde Pedro, o apóstolo Pedro, que se chamava Cefas, né? Conversando com Jesus, ele falou assim, Jesus,
Se uma pessoa fizer algum mal contra mim, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? 7 vezes? Jesus virou para ele e falou assim: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, um perdão de maneira completa, né? Um perdão completo. Correto? E o texto continua a partir do versículo 25, aqui do capítulo 4 do livro de Gênesis. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Lembrando que nós estamos no livro de Gênesis, é o início, claro, pelos olhos da fé. E de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o cumprimento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a cruz, onde Jesus vem à terra, morre crucificado, mas ressuscita ao terceiro dia. Então Jesus está vivo. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a manifestação maior do amor de Deus na vida da pessoa é refletido na vida, no comportamento, da maneira a qual ele trata o seu próximo. Compreende? Esse é o fundamento do amor cristão na vida do ser humano. Porque Jesus se instruiu dessa forma. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque a imagem de Cristo está sendo formada em nós. Mas há uma necessidade em toda a humanidade que haja um esforço para que isso prevaleça. Porque senão nós vamos continuar a acompanhar e a ver o que a gente vê aí no dia a dia, nos noticiários, pelo mundo afora, o que está acontecendo no mundo e em toda a humanidade. Certo? Caim matou Abel. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás. Caim, por ódio, por ciúme, por maldade, matou seu irmão. Caim matou Abel. Só que Deus, o Pai, pela sua infinita misericórdia e bondade, dá outro filho para Eva e para Adão, que se chama Sete. E da descendência de Sete vai nascer Noé. E da descendência de Noé, nós vamos caminhar a Davi, e aí nós vamos chegar ao Messias, que é Jesus. E Deus falou: vai lá, meu filho, mostre a essas pessoas como elas devem agir aí na terra. Nós vamos ler ainda que Deus, ele havia, assim, arrependido de ter criado o homem. Por isso que ele mandou o dilúvio. E ele separou Noé e a família de Noé. Porque Noé era um homem justo e bom, temente a Deus. Compreende? Então é isso. Então Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. E Jesus disse: aonde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Ali se formará um culto a Deus, porque o objetivo é cultuar a Deus, é glorificar o nome dele, é compartilhar dos ensinamentos, da graça, do favor e da misericórdia de Deus o Pai. Legal? Um abraço, valeu e tchau, tchau.